Não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra. Ora, aí eu pergunto, Jesus não estava lá? É claro que Jesus está no céu. Mas lembre-se, João estava contemplando uma espécie de... É como se fosse uma peça teatral. É uma revelação pictórica. Então, naquela apresentação ou naquela representação, Jesus não estava presente, mas ele vai entrar em cena justamente porque ele é o protagonista dessa peça. Ele vai entrar em cena e aí sim será informado a João que só há um digno de abrir aquele livro, desatar seus 7 selos, que é exatamente o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Seja bem-vindo ao meu canal, curta este vídeo se você desejar, compartilhe, inscreva-se também e eu quero aqui deixar mais uma vez a minha palavra de gratidão aos irmãos que são nossos apoiadores, que estão se tornando membros. Eu convido você também, que ainda não é membro, a fazer parte deste grupo seleto. Qual é o texto da lição de hoje? É Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 14. É bom, antes de apresentarmos os tópicos da lição de hoje, fazer uma menção rápida dessa perícope. Apocalipse 5, 9 a 14. Veja que o versículo 9 começa: e cantavam um novo cântico. O leitor da Bíblia, claro, deve perguntar: quem que cantava? Aí faz-se necessário você voltar os seus olhos para os primeiros versículos desse capítulo 5 de Apocalipse. Você vai ter o entendimento e saber que quem cantava esse novo cântico eram justamente os 24 anciãos e os 4 animais que são ali mencionados. Então, quando você lê os versículos 1 a 8, você vai perceber que João ali viu um livro. João ele foi convidado para ter ali uma amostra ou conhecer como será o céu no futuro. É uma revelação futura por meio de símbolos. É uma revelação pictórica, como se João estivesse assistindo a uma peça teatral, mas que revela como será o futuro da igreja no céu, sobretudo. E é interessante que ele contempla ali um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E à direita de Deus Pai, que estava sentado, aquele livro estava ali, e um anjo forte bradou: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E informa-se que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra. Ora, aí eu pergunto, Jesus não estava lá? É claro que Jesus está no céu. Mas lembre-se, João estava contemplando uma espécie de... É como se fosse uma peça teatral. É uma revelação pictórica. Então, naquela apresentação ou naquela representação, Jesus não estava presente. Mas ele vai entrar em cena justamente porque ele é o protagonista dessa peça. Ele vai entrar em cena e aí sim será informado a João que só há um digno de abrir aquele livro, desatar seus 7 selos, que é exatamente o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, pois só ele é digno de fazer isso. Quando o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus, ele toma o livro da mão de Deus Pai, aí sim a Bíblia diz que 4 animais ou 4 seres viventes e também 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, diante do leão da tribo de Judá, que também é o Cordeiro de Deus. E eles estavam com harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles começam a cantar. Agora, quem são esses 4 animais? Se nós olharmos para o contexto atentamente, eu não vou aqui pormenorizar isto, porque senão tomaria muito tempo, mas esses 4 animais são, sem dúvida nenhuma, uma representação dos seres angelicais
superiores que adoram a Deus continuamente, os querubins, os serafins, que estão sempre na presença de Deus, adorando ao Senhor. Isaías teve uma visão semelhante quando ele viu os serafins, que cantavam, que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, esses 4 animais são uma representação. Não é que só tem 4 seres adorando a Deus continuamente. O número 4 aí fala de plenitude. Veja que 4, por exemplo, fala dos 4 pontos cardeais, fala de plenitude, fala de totalidade. Então, quando você vê o número 4 aí, claro, é uma referência à totalidade desse grupo seleto de anjos que glorificam a Deus continuamente. Assim como também vai acontecer com o número 24 em relação aos anciãos. Não é que tem 24 anciãos. Às vezes a gente vê alguém dizendo: olha, os 24 anciãos neste momento estão louvando a Deus, como se fosse de fato 24 seres. Alguém acredita até que eram seres angelicais. Não é isso que o texto diz. É uma revelação pictórica. Esses 24 anciãos, se você estudar com calma e cuidado Apocalipse, aqui no meu canal tem uma playlist para você estudar, a playlist Apocalipse, você vai entender que aqueles 24 anciãos, eles são, na verdade, uma representação da igreja. O número 24 não é por acaso, é 12 mais 12. É uma representação dos salvos do Antigo Testamento, representados por Israel e as 12 tribos. Isso fica claro lá em Apocalipse capítulo 21, quando se menciona 12 fundamentos e 12 portas da cidade santa, Nova Jerusalém. Você vai ver que 12 mais 12 ali, 24, representa justamente as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, que são a melhor representação da igreja neotestamentária. Então, quando você vê aí referência a anciãos, observe o termo no grego. O termo no grego não é angelos, nem angeloi no plural. O termo aí é presbiteros, ou seja, presbíteros. Em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de presbíteros. Então por aí você já vê que não pode ser uma referência a anjos. Outra coisa, eles estão com coroas na cabeça, eles estão vestidos de vestes brancas, e eles estão assentados em tronos. Tudo que Jesus havia prometido para a igreja vencedora. Você ler com atenção Apocalipse capítulos 2 e 3, você vai ver Jesus dizendo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Há alguns aí que não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de vestes brancas. Então veja que tudo isso você vê nos anciãos, porque eles são uma representação da igreja no céu. Então a primeira pergunta: quem cantava o novo cântico? Eram os 4 seres e os 24 anciãos, que são uma representação daqueles anjos especiais que glorificam a Deus continuamente, e a igreja que vai estar no céu já antes do início do período tribulacional, porque logo em seguida o Cordeiro ele começa a desatar os selos. E o primeiro selo, claro, ele dá início ao período tribulacional. E João já viu antes a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. Então, qual é o conteúdo desse novo cântico? Está nos versículos 9 e 10. Aqui está na lição. Você pode ver aqui o texto bíblico. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, claro está também que aqueles 24 anciãos, representantes da igreja, estão cantando, não por acaso, um cântico alusivo à obra redentora do Senhor Jesus. Então, o conteúdo desse novo cântico diz respeito à obra redentora do Cordeiro de Deus e ao povo diverso que ele comprou com seu sangue, uma multidão de pessoas redimidas. Empregando as palavras de Êxodo 19, versículo 6, os 4 animais e os 24 anciãos dizem que o Senhor nos fez reis
e sacerdotes. E esses anjos e a igreja e todas as criaturas, percebe-se claramente nos versículos 11 a 14, eles estão adorando a Deus. Não somente aqueles anjos que adoram a Deus continuamente, que fazem parte de um grupo seleto, querubins, serafins, mas todos os anjos. Se você ler os versículos 11 a 14, você vai ver que toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há, adorarão a Deus quando a igreja estiver no céu, a Deus e ao Cordeiro.